de agora ministrar uma palavra da tua parte. Dá-nos a tua graça para a transmissão desta palavra e também para a recepção desta palavra. Que os obstáculos, sejam eles físicos, mentais e espirituais, sejam removidos e que haja, Senhor, condições espirituais, psicológicas e materiais para a recepção desta palavra. E faz, Senhor, com que esta palavra seja uma palavra de cura, de libertação, de convicção de pecados, de mudança de vida. Em o santo nome de Jesus Cristo é que nós assim pedimos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, dentro dessa proposta de nós termos um entendimento espiritual, bíblico e espiritual, a respeito dessa pandemia de coronavírus, eu quero trazer esta palavra, para que esta palavra sirva de fundamentos, de subsídios, para que nós tenhamos uma compreensão bíblica e espiritual a respeito do que está acontecendo. Eu coloquei como título nesta mensagem, Coronavírus, a igreja como agente de cura e de esperança. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler 2 versículos, 13 e 14. A palavra de Deus nos diz assim: se eu cerrar os céus, é Deus falando, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu estive examinando este trecho do livro de Josué e observando que os princípios espirituais estabelecidos por Deus nunca variam. Neles não há a menor variação, seja no tempo ou no espaço. Assim, eu gostaria de compartilhar com os queridos 7 maneiras como a igreja pode funcionar como um agente de cura e de esperança em meio a essa pandemia de coronavírus, ou Covid-19. A igreja é, ao mesmo tempo, um agente de cura e de esperança, porque ela é um corpo, ela é um organismo vivo, o corpo de Cristo, mas ela é também uma agência de cura e de esperança, da qual cada um de nós somos um membro, não um membro passivo, mas um membro ativo, com um chamado para proclamar as verdades eternas de Deus a respeito de qualquer coisa que aconteça aqui na face da terra. Então, a igreja pode ser e deve ser um fator de extinção dessa pandemia
e de restauração da esperança e da vida de muitas pessoas. De uma maneira, a igreja, ela está aqui na terra com a função de ser um agente espiritual. Nós já temos o privilégio de conhecer coisas do céu, de falar a linguagem do céu, de pensar pensamentos de cima e não da terra, de maneira tal que, além de nós sermos o sal da terra e a luz do mundo, a nós foram confiados autoridades e poderes espirituais. E eu me refiro aqui ao ministério da reconciliação, que é algo muito poderoso, que é algo tremendo que nós recebemos do Pai, e nós não podemos enterrar esse tesouro que é a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 em diante, a palavra nos diz que nós recebemos autoridade para desenvolver o ministério da reconciliação. Que riqueza, que privilégio é ter uma palavra capaz de trazer reconciliação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e colocou em nós, Ele introduziu em nós, Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação reside em nós, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. E nós podemos desenvolver esse ministério da reconciliação de forma tríplice. Primeiro, reconciliando pessoas consigo mesmas. Porque há muitas pessoas que não se aceitam. Há muitas pessoas com crise de identidade. Há muitas pessoas com crises existenciais. Há pessoas que se sentem um homem no corpo de uma mulher e vice-versa. Há pessoas que não se aceitam magros ou gordos ou negros ou brancos. Há pessoas que não se aceitam terem nascido em determinadas famílias. Há pessoas que não se aceitam porque sofreram uma paralisia ou algum outro problema de saúde que as incapacitou para algumas coisas. Há pessoas que, ao entrarem nos 40 anos de idade ou nos 50 anos de idade, entram em crise porque não se aceitam com esta idade e querem recuperar a juventude quando isso não é mais possível. Eu gostaria de dizer que nós recebemos autoridade espiritual quando Ele nos deu o ministério da reconciliação, introduziu e colocou dentro de nós a palavra da reconciliação. Ele nos deu autoridade e poder para realizar a reconciliação da pessoa consigo mesma. Algo que a medicina não pode fazer, a psicologia não pode fazer, a psiquiatria não pode fazer, a parapsicologia não pode fazer. O Senhor tem nos dado poder e autoridade espiritual para reconciliar pessoas consigo mesmas. Em segundo lugar, nós recebemos autoridade espiritual
para desenvolver o ministério da reconciliação, reconciliando pessoas com outras pessoas. E cada vez que nós fazemos isso, nós recebemos um selo, o selo de pacificador. E em Mateus capítulo 5, versículo 9, o Senhor Jesus disse que quando nós agimos como pacificadores, quando nós convencemos as pessoas para que se entendam e para que entendam que é melhor cooperar do que brigar e competir, quando nós procuramos estabelecer a paz entre inimigos, primeiro, nós somos abençoados no grau de bem-aventurança. E segundo, nós passamos a ocupar um lugar muito importantíssimo na família de Deus, porque, de acordo com João capítulo 1, versículo 12, nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus, porque nós cremos em seu nome. Porém, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 9, é algo mais, porque esse pacificador que já recebeu o direito de ser filho de Deus, aqui o pacificador, ele passa a ser chamado filho de Deus. E eu queria lhe perguntar, quantos selos você já tem como pacificador? Quantas pessoas você intermediou a reconciliação entre elas? Quantas vezes, por sua causa, houve paz? Porque você abriu mão dos seus direitos, dos seus privilégios, das suas prerrogativas, para que houvesse paz. Cada vez que você faz isso, você recebe este selo de pacificador, com esses dois efeitos que eu me aludi. Agora, há pessoas que gostam mesmo é de jogar gasolina no fogo. Gosta de ver o trem pegando fogo. Em terceiro lugar, nós recebemos autoridade espiritual para realizar o ministério da reconciliação, reconciliando pessoas com Deus. Aqui também se aplica a função de pacificador e tem a ver com a paz com Deus, que resulta da salvação. Todos aqueles que proclamam a salvação para aqueles que estão sem Deus, e estar longe de Deus implica em um estado de inimizade com Deus. Todos aqueles e aquelas que proclamam a salvação são pacificadores, reconciliando pessoas com Deus, ou pelo menos dando-lhes a chance, a oportunidade delas se reconciliarem com Deus. E tudo isso provém de Deus, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É por isso que colocamos como título nesta mensagem, a igreja como uma agência, um agente e uma agência de cura e de esperança. Porque, meus amados irmãos, a igreja tem que funcionar como uma agência, ou como também um agente de cura e de esperança para este mundo que está infectado pelo coronavírus e também pelo pecado vírus. Esses dois vírus, coronavírus e pecado vírus, vem causando muita confusão e muitas mortes na face da terra. Com relação ao coronavírus, todos os dias nós recebemos
em nossas redes sociais todo tipo de notícias e muitas delas fake news. Se a gente for ler tudo o que a gente recebe em diferentes grupos de WhatsApp e ainda procurar vídeos no YouTube sobre esse assunto, sinceramente, a gente não vai fazer mais nada na vida, porque todo o tempo vai ser pouco. Eu gostaria de mais adiante falar algo a respeito da administração do nosso tempo. E as pessoas estão se perguntando, quando é que essa pandemia vai passar? Quanto tempo esse coronavírus vai durar? Não só são questionamentos que não apenas as pessoas que não são salvas estão fazendo, mas nós também, os cristãos, estamos preocupados com tudo isso e nós queremos saber o que é que nós podemos fazer nessa situação, porque nós também queremos fazer algo positivo para acabar, para finalizar, para que haja um ponto final nessa pandemia de coronavírus. Nesta noite, o Espírito Santo e a palavra de Deus vão nos falar o que nós podemos fazer e como nós podemos nos comportar como agentes de cura e de esperança nesse momento de crise. Eu penso que o texto que nós lemos já disse claramente o que nós, como homens e mulheres de Deus, o que nós, como povo de Deus, podemos fazer. E eu quero convidar você para reler comigo esse texto. E quero pedir que você faça isso com redobrada atenção, para uma compreensão maior, para a fixação de cada uma dessas palavras, para que desse entendimento possa emergir a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus nesse contexto de coronavírus. Diz Deus, vamos reler: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, em decorrência desse conjunto de coisas, desse conjunto de atitudes, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Após ler esse texto, eu quero fazer algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: você aceita esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, como válido atualmente? Esse texto foi escrito por volta de 1004 anos antes de Cristo. Ou você acha que esse texto não se aplica mais no atual contexto e que ele era somente uma orientação para os judeus do Antigo Testamento? Sinceramente, qual a sua opinião? E nós precisamos ainda de uma segunda compreensão que diz respeito à extensão da aplicação da expressão o meu povo, porque está escrito: e se o meu povo, então é algo de Deus dirigido a esses que são caracterizados por Deus como o meu povo. Quem é o povo de Deus? Num contexto para o século 21, o povo de Deus a que se refere esse texto é somente Israel? Ou a igreja do Novo Testamento também é povo de Deus para a aplicação desse texto? Ou será que o povo de Deus desse texto são apenas os judeus, descendentes
sanguíneos de Abraão. Vamos responder essas duas perguntas. Quanto à primeira, eu gostaria de partir do pressuposto de que esse texto está em pleno vigor, que ele não se encontra revogado. E para sustentar esta posição, não é uma tese, é uma posição, nós vamos olhar para dois textos bíblicos. O primeiro, no primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, que diz: todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. O segundo texto está no Salmo 119, versículo 89, que diz: para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Glória a Deus. Então, a própria palavra nos assegura que esse texto não caducou. A palavra de Deus não tem prazo de validade. A palavra de Deus é eterna. Então, se esse texto está em pleno vigor, é um texto para ser lido, meditado e aplicado pela igreja do Novo Testamento dentro do padrão da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, no sentido de que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É pela palavra de Deus que nós vamos modelar o nosso pensamento, vamos modelar o nosso modus operandi, vamos modelar a nossa fé. Vamos para a segunda pergunta: quem é o povo de Deus? Porque o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem é esse povo chamado povo de Deus? Vamos olhar para isso, levando em consideração que os descendentes de Abraão foram para o Egito e que eles eram o povo de Deus por uma promessa feita diretamente por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. E pouco tempo após a saída dos hebreus do Egito, em Êxodo capítulo 19, versículos 4 e 6, ou 4 a 6, Deus deu um upgrade. Deus melhorou ainda essa condição para os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, porque Deus prometeu aos israelitas de que eles seriam um reino de sacerdotes e uma nação santa, com a condição de que eles obedecessem a Deus e guardassem a sua lei. E toda a terra saberia, todas as nações da terra teriam conhecimento de que eles eram um povo destacado, reino sacerdotal e povo santo. Porém, eles não cumpriram essa condição. E o que aconteceu? Deus parou de falar com eles, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E houve um silêncio de Deus com eles por 400 anos. O último profeta no meio deles foi o profeta Malaquias. Depois do falecimento do profeta Malaquias, nenhuma outra voz profética foi ouvida novamente. E durante 400 anos, Deus não falou com eles. Deus esteve em silêncio. Esse período é conhecido como período intertestamental ou interbíblico.
É o intervalo que vai entre as dispensações do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quando nós abrimos as nossas Bíblias entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, nós encontramos algumas páginas, normalmente 2 páginas em branco. Eles não cumpriram a condição. E por isso experimentaram 400 anos sem profecia, sem ver, sem sentir, sem ouvir a voz de Deus. E tudo isso porque o povo de Deus, o povo que se chamava pelo seu nome, que carregava o seu nome e o seu sobrenome, decidiu deixar os preceitos de Deus e seguir os preceitos de homens. Foi uma longa noite espiritual que terminou quando Deus enviou um novo profeta, João Batista, para iniciar uma nova dispensação, preparando o caminho do Messias. Nós lemos a história de João Batista no Novo Testamento, porém João Batista, ele é um profeta do Antigo Pacto. A profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 2, confirmada em Mateus, capítulo 4, versículo 16, traça um desenho, um retrato gráfico daquilo que estava acontecendo. Diz: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz que daquele momento em diante está se reportando ao batismo do Senhor Jesus. Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porém, nem mesmo com a pregação de João Batista, ensinando a nação de Israel para que preparassem o caminho para Jesus, e nem mesmo com a pregação do próprio Jesus, eles creram. E a nação de Israel fracassou em sua prova final, que foi a rejeição ao Senhor Jesus. Por isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus analisou essa situação em Mateus capítulo 23, versículo 37 e 38, quando disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. E agora vem uma sentença lançada pelo Senhor Jesus: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus estava dizendo que a bênção e a glória de Deus estavam sendo retiradas do templo e que a casa de Israel ficaria deserta. E realmente, a casa de Israel foi deixada abandonada, isto é, eles foram privados de toda reivindicação diante de Deus como um reino de sacerdotes e nação santa. Na verdade, com as atitudes que eles tomaram, eles perderam direitos, prerrogativas e privilégios exclusivos que eles gozavam na face da terra como um reino de sacerdotes e nação santa. Anteriormente, em Mateus capítulo 21, versículo 43, Jesus já havia dito que o reino de Deus seria tirado deles
e entregue para pessoas que viveriam plenamente a vida do reino, e esse povo produziriam os respectivos frutos, porque eles dariam valor ao reino de Deus. Interessante que há uma profecia sobre esse povo, que produziria os respectivos frutos, porque daria valor ao reino de Deus, então eles receberiam o reino. Há uma profecia no Salmo 22 e versículo 31, quando o salmista teve uma visão 1000 anos antes da cruz, que Deus levantaria uma nova nação e que essa nação testemunharia os grandes feitos de Deus. O salmista encerra este salmo, que é o salmo da cruz, dizendo: e é um povo que ainda não nasceu, porque nos dias em que o salmista escreveu este salmo, esse povo ainda não existia. Mas este povo, que ainda não era nascido, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. O apóstolo Pedro identificou esse povo, ele identificou essa nova nação, e essa nova nação foi gerada por Cristo, ela é a igreja. E escrevendo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele disse: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então esse texto, ele se aplica em sua integralidade para nós, os crentes do Novo Testamento, porque a igreja do Senhor Jesus é a noiva do Cordeiro. Ela é composta por pessoas em que outro tempo não eram povo de Deus, mas alcançaram a misericórdia e a graça do Pai, e agora são povo de Deus. Com esse entendimento espiritual, primeiro, da atualidade da Escritura, do segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e a abrangência da expressão, o meu povo, eu gostaria de pensar com vocês sobre 7 maneiras que a igreja, como povo de Deus, pode funcionar de uma maneira muito positiva, de uma maneira irresistível, como um agente de cura da pandemia Covid-19, na sua função típica da igreja, que é trazer cura e trazer esperança para este mundo. Podemos sintetizar tudo isso em uma pergunta: como podemos trazer cura e esperança para este mundo em plena pandemia de coronavírus? Vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é arrependendo-se e intercedendo pelas nações. Antes de qualquer coisa, antes de tudo, antes de dar uma opinião sobre o que está acontecendo, antes de fazer a cura, a oração pela cura de alguém, antes de ministrar um comprimido ou qualquer um medicamento para alguém que está com sintomas de Covid-19, nós devemos nos arrepender de nossos pecados. E é muito importante, porque não basta desejar a cura, não basta orar para que alguém seja curado, ou para que o coronavírus desapareça. É preciso que primeiramente haja arrependimento. Nós não sabemos a fonte desse vírus. Nós não sabemos se é uma consequência natural do mundo caído, ou se foi obra de Satanás ter instigado, ter tentado alguém que caiu na tentação
de criar esse vírus em um laboratório. Nós não sabemos se esse vírus é a manifestação do juízo de Deus sobre este mundo, porque na realidade este mundo virou as costas para Deus. Nós vivemos em uma sociedade leniente, uma sociedade em que o certo virou errado e o errado virou certo. E este mundo vive acomodado em suas conveniências e muitas pessoas ainda julgando assentadas no trono da insensatez e se achando muito sem nada ser. A Bíblia menciona, queridos, um tratamento muito severo com essas pessoas e parece que as suas sentenças já estão escritas por causa da inversão dos valores da moral. E essa sentença, todos os parágrafos dessa sentença começa com a mesma palavra, ai. E a palavra ai na Bíblia tem a conotação de juízo, de condenação. A Bíblia diz muitos ais, mas nós vamos ler apenas 3 ais em Isaías capítulo 5, versículo 20 a 23. Primeiro, ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, e que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce fel. Versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, inteligentes na sua própria opinião. Versículos 22. Ai dos que são valentes para beber muito vinho, e mestres em misturar bebidas fortes, coquetéis, que absolve o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome do mesmo modo, a sua raiz se reduzirá a mofo, a sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Porque ninguém pode desprezar o Pai, desprezar o Filho, desprezar o Espírito Santo, desprezar a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que é o corpo de Cristo, aqui na terra, e isso passar impune. Deus não se deixa escarnecer. Os olhos de Deus estão sobre todos. Os ouvidos de Deus estão abertos. As vozes que existem neste mundo, e o apóstolo Paulo que diz que são muitas vozes e nenhuma delas é sem significado. Essas vozes estão sendo ouvidas. Deus tudo ouve, Deus tudo vê. Nós sabemos que Deus é soberano. E nada acontece sem a sua permissão. E esse tipo de crise, qualquer que seja a sua origem, é um lembrete de Deus. É um presta atenção de Deus, de que nós devemos nos arrepender de nossos pecados. E isso começa com a obrigação de cada um examinar-se a si mesmo. Seja ele evangélico, católico, budista ou de qualquer outra religião. O que a palavra de Deus manda é que os homens, em todos os tempos, de todas as épocas, se arrependam dos seus pecados, deixem os seus maus pensamentos, abandonem os seus maus caminhos e se voltem para o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Agora eu li uma coisa e eu fiquei estupefato com isso. Eu li que um site pornô começou a oferecer conteúdo gratuito para alguns dos países afetados pelo coronavírus, porque as pessoas nesses países estavam consumindo
muita pornografia, devido serem obrigadas a ficar em suas casas, por causa do isolamento social. É até difícil acreditar que num período tão difícil, um período de tanta doença, tantas dores e tantas mortes, as pessoas, em vez de se humilharem e orarem e buscarem a presença de Deus e se converterem dos seus maus caminhos, muitos estão se voltando de alma e de corpo para a pornografia. É uma situação que nos faz lembrar Apocalipse capítulo 16. Embora esse texto é um texto que se aplica na grande tribulação, e a igreja não estará mais aqui, mas vale a pena ler esse texto, porque ele evidencia, ele exemplifica o comportamento humano. Veja Apocalipse capítulo 16, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com o calor, com o intenso calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. A nossa pregação é a pregação que Jesus começou a pregar. Arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se dos seus pecados, converta-se e volte para o Senhor, porque Ele é misericordioso em perdoar. Obviamente, eu repito, esse texto de Apocalipse, ele não se aplica à igreja, mas ele demonstra como os homens estão reagindo diante dos juízos de Deus. Mas há um texto que se aplica à igreja. Este está em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, que diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Meus amados irmãos e irmãs, este é o momento da igreja se arrepender dos seus pecados, e como nós vimos na mensagem de domingo passado, na oração do capítulo 9 de Daniel, nós também devemos nos arrepender por nós, em nosso nome e também em nome das nações. Em suas orações, interceda por você, interceda pela sua família, interceda pela sua nação e pelas demais nações da terra. Como temos insistido tantas e tantas vezes, confissão de pecados e cura são frequentemente mencionados da Bíblia de maneira entranhavelmente ligados, como em Tiago, capítulo 5 e versículo 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, vamos examinar as nossas vidas, vamos nos arrepender dos nossos pecados e também nos arrepender em nome dos pecados da humanidade. Além disso, há uma palavra muito importante: quando passar essa pandemia, não volte
à sua antiga vida, aos antigos hábitos, aos maus caminhos. Quando as coisas ficarem normais, continue olhando para Jesus, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, não pegando atalhos na vida, onde as coisas são mais fáceis, onde o lucro é mais rápido, mas perseverando no caminho do Senhor. E a nossa parte, então, é interceder pela intervenção de Deus neste momento crítico. Em segundo lugar, tendo fé em Deus. Os cristãos não devem dar lugar ao medo, como nós temos falado. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, disse: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas sim o de poder e de amor e de moderação, domínio próprio. Há um espírito de medo que não vem de Deus e que está envolvendo muitas pessoas. Nós devemos crer que o Senhor está no controle, que o Senhor é soberano, que o Senhor é bom, que o Senhor cumprirá os seus propósitos, que nessa situação Deus tem algo a ensinar, Deus tem algo a fazer. E Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um exemplo marcante disso em Gênesis capítulo 50, versículo 20, onde nós vamos encontrar as palavras de José, dizendo aos seus irmãos o seguinte: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou e lhes falou ao coração. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, a respeito do nosso pensamento: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não permita que o espírito de medo se apodere do seu coração e da sua alma. A Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 2, em diante, conta a história do rei Josafá, e como ele se fortaleceu em Deus, quando o inimigo apareceu, buscando o socorro do Senhor, porque vieram avisá-lo que uma grande multidão estava vindo de todos os lares contra ele, e ele teve medo. Porém, ele não foi para debaixo da cama, ele não foi se esconder, ele decidiu buscar ao Senhor, e ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E Deus viu, Deus ouviu, e Deus lhe deu uma grande vitória, porque o Senhor pelejou por eles. E o versículo 27 e 28 diz que eles tiveram uma grande vitória, sem pegarem armas, e eles voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Se você está com medo, já vou falar o que você deve fazer. Saia de alguns grupos de WhatsApp. Ah, mas esse grupo é da minha família. Se esse grupo não estiver sendo uma bênção para você, saia desse grupo. Saia de outros. Bloqueie algumas pessoas que enviam mensagens de terror para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo e dedique a desenvolver a sua fé, meditando na palavra de Deus.
meditando na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, na grandeza de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em terceiro lugar, lembrando-se de que a vida é incerta. No início desse mês de março, estava tudo aparentemente normal. Algumas semanas depois, as autoridades decidiram falar a respeito da ação desse vírus invisível no Brasil. E o Brasil, assim como outras nações do mundo, algumas já virou de cabeça para baixo. Nós podemos ler alguns versículos da Bíblia a propósito de se lembrar de que a vida é incerta. Salmo 102, versículo 11. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Salmo 103, versículo 15. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ela floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Tiago capítulo 4, versículo 13. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, Tiago orienta. Ao invés disso, diga, se o Senhor quiser, não só viverei, como farei isto ou aquilo. Eu faço uma confissão aqui, diante de vocês, que eu não estava praticando isso. Mas depois do coronavírus, eu pude cair em mim e ver o que é a minha vida. É como essa relva, é como esta flor, que mediante o sopro de um vento, ela murcha e já não é mais. Então, quando começou essa pandemia, as minhas respostas, sejam elas sociais, comerciais, oficiais, se o Senhor quiser, se Deus quiser. Eu creio que é o tempo das pessoas começarem a honrar a Deus e fazer como os antigos crentes faziam, se Deus quiser. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus. Então, não se apegue firmemente às coisas deste mundo. Sejam elas posições, sejam bens, são seus? São. Então você pode segurar, mas segure levemente. O importante é que estejamos preparados para o arrebatamento. Marcos capítulo 13, versículo 32 diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, nem o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, antes que a morte bata à sua porta, entregue a sua vida a Jesus. Realinhe a sua vida espiritual com Deus. Não adie isso, nem por mais um minuto, porque a vida é incerta e devemos permanecer com segurança em Cristo, que é a rocha sólida. Todas as outras rochas estão afundando na areia. Então lembre-se que a vida
incerta. Você pode dormir hoje e não acordar. O salmista diz: eu acordarei porque o Senhor está cuidando de mim. Em quarto lugar, obedecendo às autoridades. Diante de tantas palavras, vamos deixar a Bíblia falar. Nós não seguimos este, aquele, patriota, não patriota, nós seguimos a palavra de Deus. Não são vozes humanas que nos seduzem com retóricas. Nós seguimos o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 13 é: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não seja da parte de Deus, e as autoridades que há são ordenadas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade resistem à ordem de Deus, e os que lhe resistem trarão a si mesmos condenação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 diz: portanto, sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como superior, seja os governantes como enviados por ele, com o objetivo de castigar os malfeitores e de conceder honra aos que fazem o bem, pois esta é a vontade de Deus, que ao fazerdes o bem, caleis a ignorância de homens tolos. Comportai-vos como pessoas livres, mas não useis a liberdade como pretexto para a malícia. Em vez disso, sede como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Queridos irmãos e irmãs, enquanto os governos não pedirem que façamos algo contrário à palavra de Deus, nós devemos obedecê-los e cooperar com eles. Então, não critique desnecessariamente e nem excessivamente o governo ou os governos durante esses dias difíceis. Ore por eles, clame por eles, levante-se de madrugada e ore por esses governos. Não escreva bobagem em listas. Não escreva bobagens em Facebook, WhatsApp. Escreva orações. Escreva a palavra de Deus. Proclame os oráculos de Deus. E na medida do possível, fique em casa e quando for sair, use a máscara e mantenha o distanciamento físico. É hora de nós darmos as mãos ao governo enquanto oramos pelo combate a essa terrível pandemia. Em quinto lugar, utilizando bem o seu tempo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. João capítulo 9, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, disse Jesus, enquanto é dia. Isso se aplica a nós. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E como nós podemos utilizar bem o nosso tempo? Vamos a algumas dicas. Primeira, desligue a televisão. Ah, mas eu estou em casa. Desliga essa televisão. Segundo, não leia todas as mensagens que chegam por WhatsApp. Eu participo de um grupo de pastores. E hoje cedo, quando eu acordei, tinha mais de 1000 mensagens. Os irmãos acham que eu vou gastar o meu tempo lendo essas 1000 mensagens que foram produzidas em uma noite?
Se essas pessoas estivessem de joelhos dobrados, orando, buscando a Deus, não tinham tempo de escrever 1000 mensagens. Lixo. Número 3. Passe algum tempo lendo e meditando na palavra de Deus. Número 4. Decore ou memorize alguns versículos. Número 5, vai anotando aí. Ore juntamente com a sua família. Faça o culto doméstico. Número 6, ore pelos pedidos de orações que chegam no círculo de oração online no site da nossa igreja. São muitos pedidos de oração. Número 7, passa algum tempo com a sua família, conversando entre si e fazendo coisas juntos. Número 8, brinque com seus filhos, não importa a idade que eles tenham. Número 9, leia bons livros. Número 10, desenvolva alguns dos seus hobbies e habilidades. Quem sabe você precisa consertar alguma coisa na sua casa. Ah, mas eu não sei. Pode ir lá no Google e você vai encontrar tutoriais que vão te ensinar a fazer. Número 11, mantenha o distanciamento físico, mas conecte-se às pessoas digitalmente. E aí há uma pergunta: você tem ligado regularmente para os seus pais? Número 12, ajude aqueles que precisam. Há pessoas que não podem sair de casa por causa da idade, você pode ajudá-los. Agora, meus amados, nesse tempo é muito fácil ser uma pessoa egocêntrica. E uma boa desculpa para isso é: eu não posso sair. Agora ninguém pode sair. Mas em Marcos capítulo 12, versículo 31, o Senhor Jesus dá-nos mandamento de amar os nossos vizinhos. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, nós somos chamados a ser uma bênção para os outros. Deus está dizendo para Abraão que vai abençoá-lo, que vai orientá-lo, que vai mostrar o caminho para que ele seja uma grande nação, que vai abençoá-lo e engrandecer o seu nome, mas que ele deverá ser uma bênção. Amém? Nós poderíamos fazer uma comparação com o coração humano. O coração humano é um órgão maravilhoso. Ele bombeia o sangue em uma válvula, depois envia o sangue. Agora, o coração nunca armazena o sangue. O coração, ele trabalha para que o sangue fique circulando por todo o corpo, até os lugares periféricos do corpo. Ele recebe o sangue e dá sangue, depois recebe sangue e dá sangue. Ele não armazena o sangue para uso posterior. Ele recebe, depois dá, e recebe, depois dá, e recebe, e depois dá. O mesmo se aplica a qualquer cristão saudável, a qualquer família saudável e a qualquer igreja saudável. Você recebe e depois você dá. Há um texto muito significativo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, que diz: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Há pessoas que querem que a sua justiça permaneça para sempre, mas ela nunca deu, ela nunca distribuiu, ela nunca compartilhou, ela nunca deu aos pobres, mas ela quer receber de Deus a semente. E Deus que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Esse texto, o apóstolo São Paulo,
ele foi buscar lá no Salmo 112, versículo 9, que diz: é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Depois o apóstolo escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos das famílias da fé. Então, ajude os necessitados, especialmente os pobres, os necessitados idosos. Quando nós estudamos a história da igreja primitiva, nós podemos aprender que os primeiros cristãos, eles estavam na vanguarda do ministério aos doentes e aos pobres. E mesmo depois, quando ocorreram pandemias, como resultado, muitas pessoas se voltaram para Deus, porque fazer boas obras não é objetivo final, mas glorifica ao Senhor. E o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 6 e versículo 16, que nós podemos glorificar ao Senhor fazendo boas obras e sendo uma bênção para os outros. E em sétimo lugar, o que eu posso fazer? Compartilhar a sua esperança com os outros. No tempo presente que nós vivemos, o mundo está procurando respostas. Eu gostaria de novamente rogar a vocês: não compartilhe notícias, vídeos ou fotos ou palavras, e nem encaminhe qualquer coisa que vai causar ainda mais medo, que vai causar pânico. Nós não podemos levar as pessoas a aumentarem o seu grau de estresse, a aumentarem o seu grau de amargura. É óbvio que não há problema em compartilhar algo instrutivo, algo educativo. Porém, nós não podemos compartilhar com os outros coisas que vão produzir medo, pânico e terror. E o que nós podemos compartilhar? Nós podemos compartilhar a esperança que há em nós, da parte de Cristo. Nós podemos compartilhar as promessas de Deus em tempos de crises. Nós podemos estar trancados em casa, não pode sair, mesmo que os governos decretem lockdown, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está trancada. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, e ele estava preso pela pregação do evangelho. Ele disse: é por ele, por Cristo, pelo evangelho, que eu estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra não está algemada. E em sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que são as chamadas cartas da prisão. Atos capítulo 28, versículo 30, diz que ele ficou durante 2 anos detido numa prisão domiciliar. O versículo 16 diz que um soldado da guarda pretoriana o guardava de dia e de noite, e Paulo se referiu a isso em Filipenses capítulo 1, versículo 13, como uma grande oportunidade para que toda a guarda pretoriana e por todos os lugares soubessem que as prisões dele eram prisões por causa de Cristo, prisão por causa do evangelho. E Paulo escreveu um outro livro, numa segunda prisão que ele sofreu em Roma. A primeira foi uma prisão por motivação religiosa e estava ligada à perseguição dos judeus. Mas
Novamente, Paulo foi preso, agora por motivos políticos, e essa prisão estava vinculada a um decreto do imperador romano. No ano 64 da era cristã, houve um terrível incêndio na cidade de Roma, e o imperador Nero, ele pôs a culpa nessa tragédia nos judeus e nos cristãos. Na noite de 18 de julho do ano 64, estourou um incêndio, um grande incêndio em Roma, e esse fogo durou 6 noites e 7 noites, segundo alguns historiadores. O incêndio foi provocado pelo próprio Nero. Paulo estava fora de Roma, visitando as igrejas, possivelmente em Troade, na casa de Carpo, quando ele foi preso pelos agentes da polícia de Nero e foi levado para uma prisão em Roma. Agora, não mais uma prisão domiciliar, mas uma prisão úmida, fria e insalubre, de onde os presos ou saíam tuberculosos ou saíam para serem martirizados. E foi dessa prisão que Paulo escreveu a sua última carta, que é a segunda carta a Timóteo, e segundo a tradição cristã, ele foi levado para fora da cidade e foi decapitado. Eu lhe pergunto, durante esses 40 dias que nós estamos em casa, ou a maior parte do tempo em casa, qual é a sua produção para o reino de Deus? Quantas cartas você escreveu para as igrejas, para as famílias, para pessoas? Você escreveu uma oração? Você escreveu um simples e-mail? Qual é a sua produção para o reino de Deus? Compartilhe aquilo que você tem com os outros. De graça recebeste, de graça dai. É muito bom estar em casa. Você está em casa, espiritualmente falando, você está no esconderijo do Altíssimo. Você tem fé. Você está escondido em Cristo e Cristo em Deus. Você tem a promessa de que mal nenhum te sucederá e de que praga nenhuma chegará à tua casa. Você tem esse escudo. Você tem essa blindagem. Você tem o direito de falar com Deus, e o próprio Deus diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com Ele, eu o livrarei, eu o glorificarei. Mas eu fiquei doente. Deus está dizendo: na sua angústia eu estarei com Ele, eu o livrarei e o glorificarei. Então você está muito bem. Agora você deve compartilhar isso que você tem com outras pessoas. Existem muitos corações que estão sedentos. Existem muitos corações que estão receptivos. Existem pessoas que precisam de esperança. Existem pessoas que estão esperando que você entre em contato com elas e lhes dê uma palavra de fé, uma palavra de esperança. O que o Espírito Santo está nos dizendo é que nós precisamos aproveitar este tempo para compartilhar o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, que é espírito e vida para todas as pessoas. Eu gostaria de terminar com a leitura de alguns versículos. O primeiro, em Romanos capítulo 10, versículo 4. Esse texto diz: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O segundo texto, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista,
quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda e exorte com toda a paciência e doutrina. O terceiro texto, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Eu estarei lendo na tradução da Bíblia a Mensagem, que é uma tradução contemporânea da palavra do Senhor. Diz assim: em condições favoráveis ou desfavoráveis, mantenham o coração atento, em adoração a Cristo, Senhor de vocês, e sejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotaram esse estilo de vida, sempre com a maior gentileza e respeito. Em quarto lugar, Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes e de graça dai. Eu encerro dizendo a você: compartilhe o seu testemunho com outras pessoas. Torne público, para que as pessoas saibam como foi a sua conversão, como foi o processo, para que Deus transportasse você do império das trevas para o reino de Deus. Grave isso, escreva isso, conte o seu testemunho para as pessoas. O seu testemunho vai impactar muitas vidas. Muitas pessoas serão salvas ao ler o seu testemunho. Não esconda o que Deus fez por você. Suba num telhado e publique o que Deus fez por você. Que telhado eu vou subir? Suba no telhado do seu Facebook. Suba no telhado dos grupos que você participa. Suba no telhado das demais redes sociais e diga para as pessoas: Jesus fez isto por mim. Ele fez isto pela minha família. Ele fez isto pela minha casa. Ao compartilhar o que Deus fez por você, pessoas serão tocadas, serão curadas. Pessoas serão salvas do inferno e da morte. Você pode também compartilhar versículos da Bíblia. Versículos que nos asseguram vida eterna, segurança, cura, esperança. Então é para pegar a caixinha de promessa, que só tem versículo que fala coisa boa, e publicar. Sim, é isso mesmo. Você tem algo que os outros não têm. A palavra de Deus habita em você. Você tem a unção do Espírito Santo, você tem a direção do Espírito Santo. Você não vai publicar um versículo porque você gostou daquele texto. Você vai publicar porque o Espírito Santo motivou você a fazê-lo. E esta palavra é a palavra enviada pelo céu. E esta palavra, ela vai produzir o efeito para o qual ela está sendo enviada. Este mundo que nós estamos vivendo, ele está duplamente doente. Ele está infectado pelo coronavírus e está infectado pelo pecado vírus. Mas nós temos a vacina, nós temos o antídoto e nós temos o remédio, que são a fé, o Espírito Santo e a palavra de Deus. E nós temos uma vocação e nós temos uma chamada. A nossa vocação e a nossa chamada é para que nós desempenhamos um papel de agentes espirituais para levar a cura e levar a esperança para este mundo que está enfermo, sem Deus, sem paz e sem salvação. E Jesus disse: recebereis poder ao descer ou ao vir sobre vós o Espírito Santo.
Você tem autoridade e tem poder para realizar obras poderosas em nome do Senhor Jesus Cristo na terra. Porque você recebeu o ministério da reconciliação. Ele colocou dentro de você a palavra da reconciliação. Essa palavra está no seu coração, e quando você verbalizar esta palavra, ela sairá da sua boca como a seta, não para ferir, mas para curar corações sem Deus, sem paz e sem esperança. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. É o que nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus. Eu quero, ao encerrar esta mensagem, fazer ainda uma oração. Se você está longe de Deus, se a sua vida não está alinhada com Deus, esta é a oportunidade para que você se volte para o Senhor. Mande uma mensagem em nosso WhatsApp ou fale com um dos nossos obreiros que estão apostos no bate-papo, no chat, tanto do nosso site, como também do YouTube, como também do Facebook, para receber a sua palavra dizendo: eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero mudar o rumo da minha vida, tantos anos, longe de Deus, não perguntando, não procurando, não querendo Deus, me escondendo de Deus. Eu quero voltar para Deus. Ore comigo agora, em nome do Senhor Jesus, e eu quero que todos os cristãos, todos os crentes em Jesus, ore comigo agora. Vamos entrar em uma batalha espiritual por meio da oração. Essa arma poderosa que o Senhor nos tem dado. Ó Senhor, Pai nosso que estás nos céus, nós oramos na santidade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graças pela tua palavra, pela revelação da tua palavra, pelo agir do Espírito Santo, e pela tua igreja comprada, remida, eleita pelo sangue de Jesus. De maneira particular, eu quero te agradecer por esta mensagem que acabei de pregar, de entregar, para a compreensão do papel da igreja como um corpo, um organismo vivo, e a responsabilidade que cada um de nós temos em particular de levar cura, de levar esperança, de levar vida nesse tempo de pandemia, de choro, de dores, de mortes e de tristeza. Agora, Senhor, ao receber a tua palavra, dá-nos ousadia e autoridade, dá-nos poder espiritual para levar esta cura divina, para levar a libertação para tantos quantos de alguma maneira forem colocados em nosso caminho, seja hoje, seja amanhã, seja presentemente, seja à distância, para os de perto e para os de longe. Nós queremos orar pela cura dos enfermos. Pedimos ao Senhor que envie a medicina do céu, que envie recursos sobrenaturais, e que toda doença e toda enfermidade seja agora repreendida em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, cura os doentes
de enfermidades adquiridas por vírus, por bactérias, por doenças hereditárias. Cura aquelas pessoas que ficaram paralisadas por doenças, por acidentes. Nós enviamos uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de saúde. Nós oramos em nome de Jesus para que órgãos que estão danificados, funções que estão mortas, receba agora a ressurreição. Oramos por uma palavra de poder, de impacto, em nome do Senhor Jesus. Receba um novo fígado, receba um novo pâncreas, receba novos pulmões, receba novos rins. Ó Senhor, faz agora transfusão de sangue, realiza coisas maravilhosas. Ó Senhor, olha para esta pessoa que está agora confiante em Ti e que dobrou seus joelhos, seja por si, ou seja como intercessor, como intercessora, no lugar de alguém. Contempla, Senhor, o coração quebrantado, atende a petição desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Nós afirmamos este milagre, a resposta a esta oração. Céus abertos, ordens de Deus aos seus anjos a seu respeito, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos as doenças físicas, as doenças emocionais, as doenças espirituais. Repreendemos as doenças que foram impingidas por demônios, doenças que foram encomendadas em trabalhos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Nós nos levantamos como servos de Deus, nós nos levantamos como guerreiros na fé, na oração. Pelo poder do sangue de Cristo, repreendemos toda opressão, repreendemos toda possessão de demônios, repreendemos toda enfermidade que foi encomendada em trabalhos espirituais, em centros, em matas, ao pé de serras, em rios. Em nome do Senhor Jesus, nós desfazemos toda feitiçaria, toda macumba, toda obra do maligno. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra, seja despedaçada. Em nome do Senhor Jesus, alcança, Senhor, esses filhos que se tornaram prisioneiros, presas de Satanás, presas em seus espíritos, presas em suas emoções, presas em suas almas. As algemas estão sendo quebradas em nome do Senhor Jesus. Há um movimento, meus irmãos, muito grande, um movimento espiritual, porque onde houver fé para receber esta palavra, para receber esta oração, haverá libertação, haverá cura, haverá manifestação da glória de Deus, haverá fogo do céu, haverá milagre, sinais, prodígios e maravilhas. Ordenamos a esses espíritos malignos, em nome do Senhor Jesus, espíritos de enfermidades, espíritos de engano, de mentira, de tristeza, de violência, de sedução, de ciúmes, espíritos de medo, espíritos de pânico, espíritos de terror. Nós entramos em guerra contra esses espíritos. Entramos em batalha espiritual e nós vos ordenamos, em nome do Senhor Jesus, saiam desses corpos onde vocês se alojaram, em nome do Senhor Jesus. Nós ordenamos, saia dessas mentes, saia dessas emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. Deixe essas almas livres, para que elas sintam o refrigério da liberdade, o prazer da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. Agora, ó Senhor, nós clamamos pelas pessoas enlutadas, pessoas que perderam os seus entes queridos. Pedimos que o Espírito Santo abrace essas pessoas, conforte esses corações.
Oramos, Senhor, pelo teu povo. Guarda o teu povo, guarda aqueles que confiam em ti. Abençoa os nossos irmãos desta congregação de Vila Nova, com os teus filhos. Nós enviamos uma palavra de cura divina para a irmã Neuza. Enviamos uma palavra de cura divina para o pastor José Augusto. Enviamos uma palavra de cura para todos os teus filhos. Alcança cada um. Tira, Senhor, as dores. Tira, Senhor, as dores reumáticas. Tira, Senhor, as enxaquecas. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Há um movimento muito grande no mundo espiritual. Senhor, abençoa os teus filhos. Protege. Oramos também, Senhor, pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, atendentes, motoristas, faxineiros, outros profissionais. Abençoa, guarda, protege, recompensa esses filhos. Estende, Senhor, também essas bênçãos para as suas famílias. Pedimos, Senhor, que eles sejam recompensados pelo trabalho, pelo despreendimento, pela dedicação em benefício ao próximo. Oramos também pelo Brasil. Ó Senhor, dá sabedoria aos líderes desta nação. Repreende, Senhor, todo espírito de confusão, todo mal. Ó Senhor, restaura a paz deste país, restaura a saúde, restaura a economia. Salva, Senhor, esta nação. Enche, Senhor, esta nação com a tua glória, de norte a sul, de leste a oeste. Enche, Senhor, como as águas cobrem a superfície dos oceanos. Por favor, enche este país com a tua glória. Levanta, Senhor, obreiros para a tua seara, pessoas que possam espalhar brasas vivas, brasas colhidas no teu altar, e que possam percorrer este país de norte a sul, de leste a oeste. Aqueles, Senhor, cujos corações estão latentes para servir ao Senhor, para percorrer este país de norte a sul e de leste a oeste, como evangelistas, como pregadores, como missionários. Provê, Senhor, todas as coisas. Abre, Senhor, os céus. Oh Deus, provê, Senhor, o alimento. Provê, Senhor, a casa. Provê, Senhor, o carro. Provê, Senhor, as vestes. Provê, Senhor, as passagens. Oh, em nome de Jesus Cristo, levanta-se um exército de intercessores, de pregadores, de missionários, de pastores, de evangelistas, de profetas. Abençoa as igrejas. Ó Senhor, dá-nos um avivamento espiritual, poder do Espírito Santo, autoridade divina. Muda, Senhor, o quadro em muitas igrejas de materialismo, de mornidão, de humanismo. Derrama a virtude do Espírito Santo. Acende essa tocha, acende este fogo. Abençoa o Brasil, Senhor, com produtividade, com alimentos. Restaura, Senhor, a nossa economia, os empregos, as oportunidades. Não deixa, Senhor, faltar o pão de cada dia em nossas mesas. Senhor, nós oramos pelas nações da terra. Cura esta terra, cura, Senhor, também da incredulidade, cura, Senhor, do materialismo. Dá-nos abundância de salvação, dá-nos, Senhor, um avivamento mundial. Oh Senhor, perdoa os nossos pecados, os pecados dos nossos pais, os pecados dos nossos líderes que desprezaram. Oh Senhor, nós fazemos menção da oração que fizemos no domingo passado, e que colocamos esta oração de perdão diante do teu trono. Senhor, coloca um ponto final nessa pandemia. Pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito desta doença, para que haja uma ação espiritual e esse vírus seque e morra e seja erradicado da face da terra. E que haja saúde em toda a terra, e onde houver oxigênio, haverá saúde em nome do Senhor Jesus. Onde houver oxigênio, haverá saúde, haverá saúde, haverá saúde. Onde houver oxigênio, haverá saúde. Assim profetizamos
sobre este país e sobre esta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, recebe a nossa oração, nós a colocamos diante do teu trono, caminhando por este novo e vivo caminho que o Senhor abriu com a tua carne, com o teu sangue. Em nome de Jesus, nós colocamos esta oração diante do trono de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, a oração colocada diante do trono de Deus, ela, ao ser recebida no céu, ela, diz o livro do Apocalipse, que ela é colocada no incensário de ouro. Esse incensário já contém o incenso. E o anjo de Deus, ele vai até o trono de Deus e tira brasas vivas do trono de Deus e coloca naquele incensário. E essa oração depois, ela é devolvida para a terra. Oh, glória a Deus! É devolvida para a terra. Quanto tempo isso demora? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não temos instrumentos para medir o tempo de Deus. Aleluia. Os nossos irmãos antigos, eles olharam e falaram em algo como um abrir e fechar de olhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde.